Olá, estejamos todos em paz. Todos nós, que à distância, mentalizamos a corrente benfeitora e amiga de Bezerra de Menezes. Nos visualizamos entrando por aquela porta, chegando aqui ao nosso salão das palestras. Nos visualizamos percebendo essa energia toda de amor, de bênção, do carinho do vô Bezerra. E sabemos que estamos aonde está o nosso coração. Contigo estamos, Jesus. E te pedimos essa luminosidade tamanha, tomando conta da nossa vida, tomando conta dos nossos projetos, tomando conta das nossas decisões. Aos queridos benfeitores da corrente de Bezerra de Menezes, da nossa parte solicitamos a permissão para dar por iniciada a tarefa que chamamos de difusão doutrinária, porque estamos todos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Graças a Deus, e que assim seja. Queridos amigos, as nossas atividades no movimento espírita, na seara de Jesus, sempre são secundadas por uma prece, por uma mentalização positiva. Porque muito, muito precisamos do carinho, do amparo, desse direcionamento firme e forte de Jesus de Nazaré. Já conseguimos entender a filiação que temos com Deus, nosso Pai de justiça e de bondade infinita. Este Pai que tudo sabe, que tudo ama, que tudo perdoa e que tudo consola. Esse Pai que unicamente nos quer firmes, fortes, decididos, maduros, contributivos, na conquista da paz individual e da paz coletiva. Cada um de nós somos elementos do universo. Não menos que as plantas, não menos que as estrelas. E como tudo, absolutamente tudo no universo é contributivo, mais dia, menos dia, a raça humana há de perceber a necessidade de ser úteis, a utilidade de cada um. Vamos nos perceber elementos importantes para que toda a humanidade cresça. Enquanto irmãos, nos aprendemos a questão da fraternidade. Precisamos entender a vivência entre irmãos. E assim, aprendemos o comportamento da fraternidade. Portanto, a bondade e a misericórdia de Deus nos permite vivenciar laboratórios. Hoje vamos falar especificamente de um laboratório chamado família. Nos subsidiamos dos livros cujo título é Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ainda do livro Jesus e a Atualidade, como colocamos aqui no quadro, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Estamos hoje
aprendendo o Espiritismo. Porque a metodologia de aprendizado, ela tem 3 sistemas. Nós podemos aprender pelo estudo, podemos aprender pela observação e podemos aprender pela experimentação. Agora, nós decidimos pela metodologia do estudo. Nos subsidiamos das obras de Kardec, como falamos, das obras complementares, da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, para, através dos ensinamentos desses grandes vultos da espiritualidade superior, nós venhamos a poupar sofrimentos. E a aprendizagem só ocorre quando ocorre mudança de comportamento. E se estudamos e não mudamos o comportamento porque a gente não aprendeu. Vamos lá, então, para a segunda metodologia, que é a observação. Observar a natureza. Observar a nossa vida de relações. Observar-nos. Autoobservação. Para aprender e assim mudarmos o comportamento. Pois bem, se ainda não possuímos os olhos de ver, como diz Jesus, e os ouvidos de ouvir, se ainda não aprendemos a ver as barbas do vizinho arder, para colocar as nossas de molho, não aprendemos nem pelo estudo, nem pela observação. Resta-nos a terceira metodologia, que é a metodologia da experimentação. O que é a metodologia da experimentação? É sofrer, entender, através da decepção, através da miséria, da lágrima, da carência, para aprender, para mudar o comportamento, para a maturidade. A imensa maioria de espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, após um trauma, após um sofrimento sério, mudam o comportamento. Mas também vemos situações, até em nossa família, de pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, na miséria humana, na lágrima, na decepção, na solidão, na dor moral, que é mais doída ainda do que a dor física, e mesmo assim não muda o comportamento. Cada um de nós possui em si a escolha. Escolher o bem viver ou o mal viver. Alguns autores referem o bem sofrer e o mal sofrer. A doutrina dos Espíritos nos instrumentaliza para que consigamos, através do estudo, mudar o comportamento. E Joana de Ângeles nos diz que, dessa forma, nós poupamos milhares de lágrimas. Pois bem, dizíamos sobre a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus, que nos permite o laboratório chamado família. Na família, nós estamos com as pessoas que mais nos ensinam. É dentro das 4 paredes da nossa casa, onde nós precisamos assimilar experiências para que a maturidade ocorra. Por exemplo, nós viemos para cá hoje pensando, e Emmanuel muito bem nos explica, às vezes tem espíritos cuja menos-valia vem se repetindo por diversas encarnações. A pessoa não acredita em seu potencial, a pessoa não cultiva a sua aceitação e daqui a pouco precisa viver
precisa da experiência em vivendo em família, aprender a tomar decisões. Muitos são os casos em que aquele espírito no corpo de uma fêmea tem 3, 4 filhos, num lar sereno, tranquilo, e no momento menos esperado, o pai dos seus filhos desencarna. E ela se encontra sem aquela bengala, sem aquele andaime onde apoiar-se. E ela começa a perceber uma energia diferente tomando conta do seu coração. E começa a perceber-se forte, capaz, corajosa, decidida. E consegue dar conta da educação dos seus filhos, estando sozinha. E as pessoas que não conhecem as questões da lei de causa e efeito, da necessidade de maturidade do espírito, às vezes até comentam entre si, dizendo, como Deus é injusto, separou-a do esposo que realizava a manutenção do lar. Por amor, o pai dos filhos dela sai de cena para que ela tenha a experiência de enfrentar o mundo, de enfrentar a vida e de criar os seus filhos sozinhos. Dessa forma, ela revela a si mesma potencialidades, habilidades, uma força renovada que ela não sabia que possuía. E quando vê os filhos criados, ela começa a ficar muito mais madura, muito mais firme, sentir-se muito mais forte, com a sua autoestima positiva, elevada. Então, ela deu conta das suas responsabilidades, que num primeiro momento, como tinha o companheiro do lado, ela achava que não precisava. Por quê? Porque o seu esposo subsidiava, era o esteio daquela família, e ela não precisaria preocupar-se, ela não precisaria esforçar-se por dar conta da educação e das necessidades primárias dos seus filhos. Como ele saiu de cena? Por amor. Ela se revela forte, capaz. E chega ao fim da sua experiência no laboratório chamado família. Ela chega ao fim forte, autoconfiante, serena. Nós gostamos da metodologia de case, de estudo de casos. Imaginemos outro caso de um espírito muito indisciplinado. Não sabe conviver com as normas, com as regras. Nunca adquiriu habilidade psíquica para lidar com as frustrações. Porque talvez em algumas encarnações, ninguém tenha lhe ensinado a conviver com as frustrações. Ele é um espírito cujos pais, cujos acompanhantes não lhe diziam nenhuma negativa. A ele lhe era concedido tudo. Então, ele se torna um espírito muito primário, altamente egocêntrico. Não sabe o que é fraternidade, como dizíamos no início. Não sabe o que é generosidade. Não sabe o que é caridade. Porque ele ainda acredita que ele é o reizinho e que todas as pessoas em torno estão à sua disposição. Ele tem um controle do ego pobre, não sabe controlar o próprio ego. Por amor,
A bondade e a misericórdia de Deus lhe permite um laboratório chamado família, onde ele tenha como pais e como irmãos, espíritos que já conseguiram ser mais disciplinados. Espíritos que não precisam se rebelar-se. Espíritos que já passaram pela fase da revolta. E que, por amor, o recebem para ensinar-lhe, através do exemplo, a aceitação, a resignação, a disciplina, o entendimento das regras do mundo, das regras da vida, entendendo que a maior alegria não é receber, e sim ofertar. Como diz Joana de Ângeles a respeito daqueles espíritos que pululam no planeta, aqueles espíritos que são violentos, aqueles espíritos que são altamente egoístas, que querem tudo de bom para si em detrimento do outro. Aquelas personalidades perversas que pisam em quem quer que seja para obter o que eles desejam. Aqueles espíritos que só transitam no que a gente chama de gratificação imediata. Aqueles espíritos que ainda se comprazem na lei das compensações. Eu só amo se o outro me amar. Eu só trabalho se o outro me recompensar. Isso não é paz. Isso não é autoconfiança. Jesus de Nazaré nos ensina o amor verdadeiro, que é o amor incondicional, que é ofertar pela alegria de servir, de ser útil. Então dizíamos que Joana de Ângeles se refere a estes espíritos que ainda se comprazem no sistema psíquico da perversidade. Diz Joana, que ainda são espíritos que não descobriram a alegria de servir. Calma, diz Joana. Mas dia menos dia, eles vão se dar conta que é melhor servir do que ser servido. Fechamos esse parêntese, voltando então ao espírito que precisa de disciplina. Ele vai vivenciar com tantas pessoas num grupo familiar, num laboratório chamado família, onde todos sejam disciplinados. Para eles é fácil lidar com o sofrimento, controlar suas emoções menos felizes. E de tantos exemplos que ele recebe, quem sabe um dia ele aprenda. Às vezes também vemos situações em que a mesma mãe e o mesmo pai têm filhos com características de personalidade tão diversas. Algo eles precisam aprender entre si. Dizíamos que o espírito só aprende fraternidade vivenciando a experiência de ter muitos irmãos. Então vocês vão dizer, então não é bom ser filho único? Nós não podemos generalizar, porque o mecanismo de defesa da generalização é um mecanismo tópico, falso, e cada caso é um caso. O que esse espírito precisa vivenciar estando na experiência de filho único? E o que esses espíritos precisam vivenciar estando na experiência de fazer parte de uma prole bem numerosa? Estamos no lugar certo, na hora certa, na família certa, vivendo as circunstâncias que são as mais valiosas, as mais enriquecedoras para nós, espíritos imortais. E é nessa interação grupal, nessa interação social, que desenvolvemos as nossas habilidades psíquicas, emocionais, espirituais, que é tudo a mesma coisa,
para o amor, para a paz. Queridos irmãos, a doutrina dos Espíritos, ela é iluminativa. Ela nos traz valiosíssimas informações. Cada um de nós, como é que está lidando com as informações que a doutrina dos Espíritos nos traz? Para isso, sempre contamos com espíritos amigos que silenciosamente chegam ao nosso coração. Fizeram parte, sem dúvida, de outros laboratórios chamados famílias em outras encarnações. Às vezes, a bondade e a misericórdia de Deus nos permite conviver com pessoas amenas, com pessoas serenas, com pessoas muito mais maduras do que nós, para aprendermos com eles. Então, todos caminhamos para a grande família universal. Imagina que beleza quando nós vamos conquistando o carinho, vamos conquistando o respeito, vamos conquistando a amizade das pessoas. Estejam elas no papel de nossos pais, dos nossos esposos, das nossas esposas, estejam elas no papel de amigos, de vizinhos, estejam elas no papel de nossos filhos, que não são nossos filhos, são nossos irmãos. E se vamos cultivando entre essas pessoas o bom ânimo, a esperança, o otimismo, a amizade, a generosidade, nós vamos galgando uma família universal. Que satisfação imensa quando a gente encarna e que muitas pessoas fiquem felizes com a nossa encarnação. Que maravilha quando chega o momento da nossa desencarnação, quando o nosso corpo morre e a gente desencarna, porque o corpo morreu, a gente sai do corpo. E a gente se defronta na vida espiritual com muitos rostos amigos, serenos, que se alegram com a nossa chegada, com o nosso retorno ao plano espiritual. Já pensou que maravilha? Quando o meu corpo morrer e eu desencarnar, e me encontro com aquelas pessoas tão bonitas, tão queridas, que povoaram a minha atual encarnação. E a gente vai se abraçar muito, e vai conversar e matar a saudade. E aí, segundo os benfeitores nos avisam, a nossa consciência se amplia e vamos recordar de outros amores, de outras encarnações. Isso há de ser uma grande festa. Se sabemos que nós elegemos o nosso bem viver ou o nosso mal viver, não percamos tempo em discussões estéreis. Silenciemos o nosso coração ao irmão que ainda não nos compreende. E façamos o que Jesus nos pede. Fazer aos outros o que desejamos que os outros não façam. Se porventura neste laboratório chamado família estamos convivendo com pessoas que não coadunam da nossa ideologia, tem direito a pensar diferente de nós. E nem por isso nós estamos certos e eles errados. As pessoas têm direito a pensar de forma diferente. Não vamos entrar em atrito, não vamos entrar em conflito, porque mais dia menos dia, eles descobrirão que a maior força, o maior poder que existe no universo é o amor. Mais dia menos dia, nós todos nos abraçaremos. Mais dia menos dia, nós entenderemos que é muito melhor servir do que ser servido. O próprio Mestre já nos diz: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Independente
independente se as outras pessoas reconhecem ou não, se nos agradecem ou não o que estamos fazendo. Ou por acaso ainda nós estamos situados na imaturidade da compensação. Fazemos para que os outros reconheçam o que nós estamos fazendo? Fazemos para que o outro nos aceite? Eu acho que, com todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, eu acho que a gente já passou dessa fase. Que a nossa mão direita, ou melhor, que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a nossa mão direita. Trabalhar, ser útil, pela alegria de servir. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Em épocas de pandemia ou em qualquer época, na hora do nosso desencarne ou agorinha mesmo, agradeçamos o concurso espiritual desses amigos da luz e do bem. Agradeçamos o laboratório chamado família, onde estamos inseridos. Agradeçamos a presença daqueles espíritos que estão no papel dos nossos pais. São nossos irmãos. Agradeçamos a presença desses espíritos que estão no papel dos nossos filhos. São nossos irmãos. Agradeçamos a Deus e a Jesus pela nossa humilde tarefa no bem. Não é a tarefa que precisa de nós. Somos nós que precisamos da tarefa para que a alegria de servir, a alegria de ser útil, a alegria de trabalhar, a alegria de conquistar a paz do dever bem cumprido. Essa alegria possa nortear as nossas decisões, os nossos projetos, a nossa caminhada. Para a Tua glória, Senhor, hoje e sempre. Humildemente, da nossa parte, estamos pedindo permissão aos queridos benfeitores da corrente de Bezerra de Menezes, essa pleiade amorável e feliz que com tanto carinho cuida de nós. A eles solicitamos permissão para dar por encerrada a nossa tarefa de difusão doutrinária na tarde de hoje, pedindo a Jesus, nosso divino amigo e mestre, governador do planeta Terra, essa amorosidade tamanha por sobre toda a humanidade que ainda se debate na indiferença, na violência, na corrupção, no egoísmo, na falta de fé e na falta de amor. Tende piedade, Jesus, dos nossos irmãos que estão no papel de vítimas. Tende piedade, Senhor, dos nossos irmãos que estão no papel de algozes, para que mais dia menos dia, um nível de consciência mais realístico, mais verdadeiro, possamos entender que somos todos irmãos e todos carecemos dos mesmos quesitos. De carinho, de consolo, de oportunidades para o amor, para a maturidade, para a paz. Graças a Deus, estamos todos em paz. Na doce paz de Jesus de Nazaré. Que assim seja.